Naquela curva, o vento para, e o silêncio parece ter mãos, mãos que puxam. Na estrada que corta o sertão de Araripe, existe um trecho que não está no mapa oficial das autoridades, mas está gravado na memória de quem vive aqui. Um pedaço de asfalto, onde as luzes apagam, o som some e, por algum motivo, até quem conhece o caminho se perde. Hoje, vamos cruzar a curva da morte e entender por que o silêncio dessa estrada já levou tanta gente. Se você acha que conhece perigo de estrada, espera ouvir essa história. E se inscreve no canal para mais lendas do Nordeste ou, quem sabe, histórias verdadeiras. No coração árido do sertão cearense, a estrada serpenteia entre colinas secas e árvores retorcidas, como uma cicatriz negra sobre a pele avermelhada da terra. Durante o dia, o sol castiga o asfalto, fazendo o ar tremer e distorcer a paisagem. À noite, o breu toma conta. Não há postes, não há movimento, apenas o farol dos veículos cortando a escuridão. É nesse cenário que a cidade de Araripe se conecta ao resto do mundo, por um fio de asfalto que parece não ter fim. Uma estrada que para muitos é só passagem, mas para outros é um corredor onde o tempo e o espaço se distorcem. A chamada Curva da Morte não tem placas de aviso, nem destaque nos mapas. Vista de longe parece apenas mais uma dobra suave no traçado da estrada. Mas, quando se chega perto, algo muda. O ar parece mais denso, a luz perde intensidade e até o motor dos carros soa abafado, como se estivesse rodando debaixo d'água. Motoristas veteranos afirmam que nesse ponto o volante parece puxar sozinho, como se uma força invisível guiasse o veículo para fora da pista. Quem passa pela primeira vez não entende o motivo do desconforto. Quem passa pela segunda já evita falar sobre isso. Os registros mais antigos falam de um caminhoneiro que, numa noite sem chuva e com pista seca, simplesmente perdeu o controle e saiu da estrada, capotando na ribanceira. Não havia marcas de freada, nem sinais de falha mecânica. Poucos meses depois, outro veículo, desta vez um carro de passeio, sofreu o mesmo destino, no mesmo ponto, com as mesmas circunstâncias. Com o tempo, a lista de ocorrências cresceu. Todos tinham algo em comum: condutores experientes, condições perfeitas de visibilidade e, segundos antes do acidente, um silêncio repentino que parecia engolir até o som do motor. Para quem sobreviveu, essa ausência de ruído foi o prenúncio do impacto. Quem sobreviveu para contar diz que o momento mais assustador não foi o acidente, foi o que veio antes. Ao entrar na curva, o som do motor, dos pneus e até da respiração parece desaparecer. É como se o mundo inteiro segurasse o ar por alguns segundos, sem vento, sem grilos, sem nada. Esse vazio absoluto não traz alívio, traz pavor. Motoristas relatam que, nesse instante, perdem a noção de velocidade e sentem o corpo mais leve, como se o carro estivesse flutuando. Logo depois, um puxão súbito, como mãos invisíveis agarrando o veículo, e então, o descontrole total. Entre todos os relatos, o de Antônio Geraldo é o mais lembrado em Araripe. Caminhoneiro experiente, ele já havia passado pela curva dezenas de vezes, de dia e de noite, sem incidentes. Mas numa madrugada nublada, enquanto transportava carga leve, sentiu o silêncio cair sobre a cabine como uma tampa. Antônio descreve que por alguns segundos foi como se tivesse sido arrancado da estrada e colocado em outro lugar. O breu era tão denso que ele não via nem o capô do caminhão. No momento seguinte, sentiu um puxão lateral tão forte que quase o derrubou do banco. Ele conseguiu girar o volante a tempo e evitar que o veículo despencasse na ribanceira. Apesar de ter escapado com vida, Antônio nunca mais voltou a dirigir à noite. Aos amigos ele diz uma frase curta, mas suficiente para gelar qualquer um: "Eu não saí da estrada. A estrada é que tentou me tirar." Para quem vive em Araripe, a Curva da Morte não é apenas um ponto perigoso da estrada. É um lugar que pede gente. Os mais velhos juram que muito antes do asfalto, aquele trecho era um caminho de terra usado por tropeiros e viajantes,
e que já naquela época ocorriam sumiços inexplicáveis. Alguns acreditam que a curva é assombrada pelas almas de um acidente antigo, quando um ônibus lotado caiu na ribanceira e ninguém sobreviveu. Outros falam de um lugar marcado, onde um crime brutal teria sido cometido e que o espírito da vítima permanece ali, cobrando vidas para apaziguar sua ira. A verdade é que, depois do pôr do sol, quase ninguém de Araripe se arrisca a passar por lá. E quem precisa, não tira os olhos da estrada nem por um segundo. Dizem que foi numa noite de domingo, há mais de 20 anos, quando uma família inteira saiu de Juazeiro do Norte rumo a Araripe. O carro era um sedã azul, carregado de malas e risadas. Testemunhas afirmam tê-los visto entrar na estrada, mas nunca chegaram ao destino. Dias depois, buscas foram feitas por todo o trecho, incluindo a ribanceira e os arredores da curva. Não havia destroços, nem marcas de acidente, nem vestígios de que o carro tivesse passado por ali. Era como se a família tivesse desaparecido no ar, engolida pelo próprio silêncio da estrada. Para os moradores, essa foi a prova de que a curva da morte não apenas causa acidentes. Ela pode apagar alguém da existência sem deixar rastros. Engenheiros e peritos que visitaram o local apontam possíveis causas técnicas. Uma leve inclinação da pista que engana o motorista, um ponto cego criado pelo relevo e até correntes de vento que podem desestabilizar veículos mais leves. Alguns estudiosos chegaram a sugerir interferências magnéticas naturais, capazes de afetar instrumentos e a própria direção. Mas, por mais que os laudos tentem dar lógica à curva, nada explica o silêncio absoluto relatado por sobreviventes, nem o desaparecimento de veículos inteiros, como no caso da família perdida. Para quem já presenciou, a ciência pode até tentar explicar, mas o medo não obedece a fórmulas. Foi numa madrugada abafada de sexta-feira, quando a estrada estava quase deserta. Por volta das 2 da manhã, um carro de passeio derrapou misteriosamente e caiu na ribanceira. Minutos depois, um caminhão que vinha atrás também perdeu o controle no mesmo ponto. Enquanto equipes de resgate chegavam, mais 2 veículos, uma moto e outro carro, sofreram acidentes idênticos, todos em sequência. Todos sem sinal de chuva ou óleo na pista. Os sobreviventes relataram a mesma coisa. Um silêncio repentino, uma sensação de leveza. E então, um puxão brusco para fora da estrada. Naquela noite, o trecho foi interditado até o amanhecer. Mas, para quem acredita na lenda, não foi o asfalto que provocou a tragédia. Foi a própria curva, decidida a levar mais nomes para sua lista. Motoristas que já atravessaram a curva da morte contam que, segundos antes de qualquer sensação de perigo, algo estranho acontece. O som desaparece e, junto com ele, vem um frio súbito, cortante, que invade o carro como se portas invisíveis tivessem se aberto para o vento noturno. Não importa se o ar-condicionado está desligado ou se o vidro está fechado, o frio é real, e ele vem acompanhado de uma pressão estranha nos ouvidos, como se o ar ao redor tivesse ficado mais pesado. Para alguns é apenas um aviso. Para outros, é o toque gelado de quem está prestes a puxar o próximo veículo para fora da estrada. Em Araripe, ninguém precisa de aviso oficial para saber que a curva da morte deve ser evitada depois do pôr do sol. É um pacto silencioso, seguido por caminhoneiros, taxistas e até motoristas de aplicativo. Se houver outro caminho, por mais longo que seja, eles escolhem a rota alternativa. Os que não têm escolha aceleram, rezam baixinho e evitam olhar para os lados. Não há brincadeiras, não há música, e até as conversas dentro do carro desaparecem. É como se todos soubessem que qualquer distração pode ser o convite que a curva espera para agir. Foi numa madrugada chuvosa de abril. Um carro com 2 jovens voltava de uma festa em uma cidade vizinha. Eles conheciam bem a estrada e, segundo amigos, estavam sóbrios. Ainda assim, ao entrar na curva da morte, o veículo desapareceu do radar do GPS e poucos minutos depois foi encontrado capotado na ribanceira. O mais inquietante é que ambos sobreviveram e relataram a mesma experiência. Silêncio absoluto, frio cortante
e a sensação de que o carro havia sido puxado por algo que vinha de fora. Um deles afirmou que sentiu as mãos do volante ficarem pesadas demais, como se alguém tentasse virar à força. O acidente reacendeu o medo na cidade e fez até os mais céticos pensarem 2 vezes antes de passar pelo trecho. Hoje, a curva da morte permanece igual. O mesmo traçado, o mesmo asfalto, o mesmo silêncio que já foi descrito tantas vezes. A luz do dia parece apenas mais um pedaço comum da estrada. Mas quando a noite cai, o vento some e o frio volta a rastejar pelo chão. Até os faróis parecem hesitar em atravessá-la. Alguns dizem que é só uma questão de tempo até um novo nome se juntar à lista. Outros acreditam que a cada acidente, a curva fica mais forte, mais faminta. E talvez na próxima viagem, ela já esteja esperando por você.